Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um direto aqui na página do Centro Marcha e Corrida de Alcanena. Hoje com uma atleta do Sporting Clube Portugal, que já foi campeã europeia em duas distâncias muito distintas, muito difíceis no atletismo. Já levou o hino de Portugal ao lugar mais alto do pódio e consigo a bandeira. Conosco vamos ter Sara Moreira. Sara, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estares presente connosco aqui na nossa página do Centro Mais e Corrida de Alcanena. Obrigada eu pelo convite. É sempre um gosto poder conviver e falar e responder um bocadinho também às questões que às vezes as pessoas têm e que a mim me dá certamente um privilégio de poder falar sobre mim e sobre a minha carreira, obviamente. Exato, e para as pessoas que nos estão a acompanhar, e de certeza que já ouviram falar no nome Sara Moreira, felizmente tens um currículo muito, muito rico. Como é que surgiu o atletismo na tua vida? Bom, o atletismo surgiu quando eu andava na escola primária, na quarta classe, a convite da minha professora de primária para ir fazer um corta-mato. Na altura, fui, como todos os meus colegas, e venci esse corta-mato. E lembro-me de estar lá elementos do clube, que era o clube da minha terra. Eu sou natural de Santo Tirso, neste caso de uma freguesia, que é Roriz. Existia um clube de atletismo, que era o núcleo de atletismo de Roriz. Estavam lá alguns elementos que me convidaram a começar a treinar. E eu lembro-me que aquilo, acho que foi tipo uma quinta ou uma sexta-feira, e eu comecei os treinos na segunda-feira seguinte, pedi depois aos meus pais, obviamente, e eles concordaram. Aquilo era um meio muito pequenino, toda a gente se conheciam as pessoas quem eram os treinadores, e comecei assim. Desde aí nunca mais parei. Parar completamente. Tive assim pelo caminho alguns momentos em que pensei em desistir, mas nunca cheguei mesmo a parar, felizmente, e numa altura em que, pronto, muito mais à frente, em que eu dei prioridade aos estudos. Novamente acho que o atletismo me escolheu, porque posso depois falar disso um bocadinho mais à frente, mas isso aconteceu. Eu pensei que ia tirar um curso superior e que o atletismo ia ficar em stand-by, e acabou por não ficar durante muito tempo, porque pronto, a vida trocou umas voltas, mas sobre isso falaremos mais à frente. Neste caso, ainda bem que a vida trocou as voltas, porque chegaste a dar muito atletismo e ainda tens muito para dar, Sim, certamente. sim. Nesses teus primeiros passos no atletismo, óbvio que se calhar nem tinhas o conhecimento nem tão perto do que tens hoje, né, sobre o que é a modalidade. Tu tinhas sonhos para ti como atleta ou foram-se construindo com base nas tuas conquistas ao longo do tempo? Tinhas assim aqui uma meta onde querias Uhum. chegar? Não, olha, eu quando comecei não fazia ideia do que era o atletismo, nada. Eu não sabia, nem nunca tinha ouvido falar. Aquilo foi algo que surgiu mesmo natural. Quando disseram vais fazer um corta-mato, eu só tentei perceber o que é que tinha que fazer e percebi que era correr e corri. Portanto, eu não fazia ideia. Tinha 8 anos também, era uma criança. Mas depois disso e depois de começar a treinar, obviamente começas a ter uma noção. Naquela altura era tudo muito por brincadeira, eu corria na rua, algo que é impensável hoje em dia, mas eu nunca treinei numa pista, por exemplo. Portanto, eu treinava na estrada, nos caminhos. Havia pouco movimento de carros também, mas era assim que treinávamos. O meu treinador na altura escolhia em determinados momentos outros sítios para a gente ir, também para não ser sempre no mesmo sítio e sempre monótono, mas era sempre rua, era sempre estrada, sempre alcatrão. Mas depois disso eu lembro-me de ter visto a Fernanda Ribeiro ser campeã olímpica em 96. Lembro-me perfeitamente desse momento e acho que a partir daí sim comecei a sentir vontade de ser realmente atleta. Aquela imagem que eu fiquei da Fernanda na altura
foi algo que despertou em mim vontade. Fascinou-me ver uma atleta dar a volta ao estádio com a bandeira. Lembro-me perfeitamente desse momento, e aquilo marcou-me para sempre. Acho que a partir daí comecei a sonhar estar presente nos Jogos Olímpicos. A minha carreira depois disso, houveram momentos que não pensava muito nisso, porque era uma coisa muito distante, não é? E estar nos Jogos Olímpicos, fazer mínimos para os Jogos Olímpicos era algo muito distante, mas eu fui sempre fazendo aquilo que me competia, encarei sempre a modalidade também com bastante naturalidade, sem pressão nenhuma, sempre gostei de correr, corri sempre por prazer, portanto as coisas foram surgindo de uma forma muito natural. E ao início, como é que foram os anos no escalão de formação? Ou seja, normalmente as pessoas querem saber se, é assim, né, já começaste há alguns anos, né? Havia diferenças do atletismo da realidade da atualidade para agora, né? Mas como é que foram os teus primeiros anos no escalão de formação? Tenho uma pergunta para ti a seguir que também tem a ver com isso, mas realmente o que é que sentias ou como é que vivias lá com os teus colegas, a ir às provas e isso assim? Foram tempos muito bons, eu fui muito feliz, acho que tive muita sorte, fui muito feliz a correr, nunca fiz mais nada, foi sempre corrida, portanto nunca experimentei, como houveram miúdos, até do meu tempo, que fizeram outros tipos de especialidades, os saltos, a velocidade, não, nunca fiz nada disso, portanto foi sempre meio fundo. Comecei nas corridas de estrada, havia muitas corridas de estrada, posso dizer que praticamente todos os fins de semana fazia uma prova, tirando o início da época em que lembro-me de fazer assim menos competições, mas por norma havia quase competições todos os fins de semana e nós participávamos. Era muito giro porque quando começamos, eu sou de um meio muito pequenino, e nós íamos para as provas, na altura eu lembro-me, ainda numa carrinha sem assentos. Aquilo era uma coisa surreal, nós íamos todos numa carrinha tipo daquelas de caixa fechadas, mas tipo todas amplas atrás, íamos todos a molho. Havia miúdos, nós éramos muitos, havia miúdos que enjoavam, depois vomitavam pelo caminho, lembro perfeitamente. Mas os nossos objetivos nas competições eram as taças, eram os troféus, só depois muito mais tarde é que começaram a haver, eu lembro-me, ganhei por exemplo 8 bicicletas, porque os prémios havia em algumas provas, eram bicicletas e eu cheguei a ganhar 8, cheguei a dar e primos e pessoas próximas, porque eram muitas bicicletas e eu não podia usar todas, não é? Mas foi muito giro, porque eu divertia-me muito, como eu disse há bocado, o atletismo era mesmo mais uma brincadeira, nunca foi nada muito sério, nunca fizemos nada muito sério, nem muito programado, até porque o meu treinador inicialmente era aquele tipo de pessoas, ainda hoje gosta de atletismo e até inclusive treina ainda algumas miúdas de lá, do sítio onde eu nasci, no fundo das minhas origens, e ele não tinha grande formação, portanto era muito pelo gosto, era aqueles que nós chamávamos os carolas, pessoas que gostam de atletismo, pessoas que vivem também no fundo o atletismo, mas a forma como ele levava as coisas sempre me conseguiu motivar e acho que cresci desta maneira bonita e muito natural e o atletismo aos poucos foi se enraizando na minha vida e acabou por tornar-se uma paixão e algo que me dá imenso prazer e que eu sei fazer tão bem, modéstia à parte. É um facto. Não há que ser modesta, é um facto. É este tipo de experiência, de situações que também tentas passar aos mais jovens, àqueles que também treinam contigo. Eu sei que passas também o testemunho a futuros atletas, sejam eles olímpicos, mundiais, são sempre futuros atletas, são mais novos. Tu passas este tipo de experiências para saberem que na tua hora de entrar no atletismo era mais difícil e que agora as condições estão um bocadinho mais fáceis e é preciso um bocadinho mais empenho e dedicação. Sim, eu, apesar de tudo, acho que o atletismo hoje em dia está bastante diferente. Eu acho que, pelo menos daquilo que eu vou acompanhando, em alguns aspectos ainda bem que se melhorou, mas eu comecei de uma forma e hoje em dia é difícil os jovens começar-se da mesma forma. Eu lembro-me que
os meus pais nunca me pressionaram para nada, nunca me exigiram nada. A única coisa que o meu pai me dizia era: se queres ir ao treino, eu treinava 2 numa primeira fase e depois 3, 4 vezes, mas por norma treinava 3 vezes por semana, e depois tinha competição ao fim de semana, ou então se não tivesse competição fazíamos outros treinos. Mas os meus pais nunca me exigiram nada e nunca me pressionaram para nada, portanto fazia as coisas de uma forma tranquila, era para me divertir, tudo que viesse era ganho e era positivo. Hoje em dia eu acho que com o avançar a evolução dos tempos, é tudo diferente. As pessoas, quando entram no atletismo, não digo se forem assim pequeninos, não, acredito que também seja dessa forma, mas já há muito mais instalações, é tudo muito mais programado, os treinadores têm muito mais formação, sabem muito mais o que fazer com os atletas e por isso exigem muito mais. Há muito mais, eu apercebo-me na Maia, eu treino na Maia, há muita gente a correr, muitos miúdos não só a correr, a fazer outro tipo de especialidades, mas há muito a preocupação dos resultados, daquilo que aquele atleta está a treinar muito bem, vai fazer aquele resultado, tem o objetivo de fazer mínimos para campeonatos. Não quero dizer que eu não tinha, no meu tempo, eu lembro-me perfeitamente eu comecei a fazer estágios nacionais, eu era iniciada ainda, portanto eu era muito, muito pequena, e lembro-me que o objetivo também era fazer mínimos, mas no dia-a-dia, ou se calhar por ser de um meio pequenino e por as pessoas não terem muita noção também, isto estamos a falar há 25 anos atrás, portanto já passaram muitos anos, 25, 26 anos atrás, não havia aquela exigência, nem havia aquela pressão dos resultados e aquilo que eu tento dizer às pessoas com quem me tenho cruzado e aos mais jovens principalmente, é que se divirtam a fazer atletismo, porque eu vejo alguns que já se pressionam muito, já querem muito fazer resultados e eu acho que o importante nos primeiros momentos de atletismo é tu gostares verdadeiramente daquilo que fazes, é tu desfrutares daquilo que estás a fazer, porque nós vamos ter tempo, quem chegar a patamares mais elevados vai ter tempo para realmente sentir pressão e ter stress com resultados e com marcas e com objetivos, portanto acho que quando são miúdos, infantis, iniciados, juvenis, devem fazer pelo prazer, tudo que vier, se forem medalhas, ótimo, mas sem ser uma coisa já muito pressionada, sem ser uma coisa já muito trabalhada porque eu acho que os resultados que eu consegui foram muito fruto do meu talento e da minha, se calhar, predisposição para a corrida, com a naturalidade, nunca foi uma coisa que eu sentisse que foi muito trabalhada, ou seja, que havia grande planeamento entendes? Acho que, não sei se me estou a fazer entender, mas aquilo que eu tento passar aos mais jovens hoje em dia é um bocadinho isso, que não se pressionem, e acho que os treinadores também têm um bocadinho de ter esse papel aqui no atletismo, de deixar os jovens crescer e, acima de tudo, conhecerem-se, saber aquilo que gostam, sem grandes preocupações daquilo que estão a conseguir no momento. Acho que é importante a construção que se faz para um nível depois mais avançado como séniores e não tanto a exigência dos resultados nas camadas jovens. Isto é a minha opinião, eu posso estar errada, obviamente que eu sei que para atingires um nível muito elevado tu tens que ser disciplinado e tens que ter uma série de coisas super importantes, mas não acho, e falo por experiência própria, que a exigência nas camadas jovens seja o mais importante para atingires um determinado nível. Exatamente, até porque as desilusões levam ao abandono precoce e se calhar Sim. pelo caminho ficam excelentes promessas e grandes promessas que lá está, por um pequeno pormenor, e um grande atleta faz de pequenos pormenores, todos juntos Sim. é que se chega assim. Se calhar foi essa ausência de pressão que te levou a correr, digamos assim, atrás de um título que te fugiu várias vezes. Corta-mato, foste vice-campeão nacional de corta-mato 5 vezes. O que é que faltou para chegar ao título dessas vezes todas? É verdade. Ainda hoje não sou campeã nacional de corta-mato longo, portanto, nunca fui campeã nacional de corta-mato. Sou de curto, de corta-mato curto, já fui por 3 vezes, salvo erro, mas desde as camadas jovens até sénior, e inclusive até agora, nunca fui campeã nacional de corta-mato. É aquele título, acho que é o único título que me falta em termos nacionais para o meu currículo.
e ainda não desisti de o conseguir. O que é que faltou? Eu acho que no primeiro ano em que eu participei num campeonato nacional, foi em Bragança, no ano, creio, 2000, e naquela altura ter sido segunda foi espetacular, porque eu nunca tinha participado num campeonato nacional de corta-mate e aquilo foi brutal. Eu adorei a experiência, ter ganho uma medalha, lá está. Eu não era preparada nunca fui preparada, nem nunca fui pressionada para ganhar medalhas, nem nunca me disseram tu tens que fazer isto. Não, simplesmente eu corria por prazer e corria porque gostava e porque me divertia e porque era um momento super importante do meu dia. Eu lembro-me, ao final da escola, saber que tinha um treino naquele dia era altamente motivador para mim, porque eu sempre gostei de treinar. E por isso os desafios eram esses, e nunca me foi dito ou nunca me prepararam para atenção que tu podes ganhar uma medalha no Nacional. Eu nem sequer sabia o que era ganhar uma medalha no Nacional. Ok, subir ao pódio era bom, mas eu subia ao pódio muitas vezes em competições mais pequenas e não tinha muita noção. Lembro-me desse campeonato, que foi quem ganhou na altura foi a Laura Silva, que representava o Braga, e foi muito bom ter sido vice-campeã nacional, foi a primeira vez, portanto, espetacular. No segundo ano, obviamente, depois de ter sido segunda, que já encaras a competição de outra maneira, e lembro que foi em Santarém, esse nacional, e aí sim, gostou muito ter perdido, até porque andei isolada durante muito tempo e perdi a prova na parte final, nos últimos 300, 400 metros. Portanto, foi muito difícil para mim, naquela altura, essa prova, esse campeonato, perdi dessa maneira. No primeiro ano de júnior, voltei a encontrar-me com a Laura, que era assim uma atleta tipo fora de série, fazia mínimos para os campeonatos, era campeã nacional em muitas distâncias, na pista, portanto era a melhor na altura. E portanto, à partida, apesar de eu ser competitiva, encarei aquilo como se eu ficasse atrás da Laura era muito bom. E assim foi, fui segunda e foi muito bom. Portanto, encarei dessa maneira. No segundo ano de júnior, em que eu achava que pelo facto de ser o segundo ano, és mais velha, tens mais experiência, portanto, e não tinha conseguido ser campeã no primeiro ano, no segundo de juvenil, portanto queria ser no segundo de júnior. E novamente voltei a ser segunda e voltei a perder a corrida nos últimos metros. Na altura não me custou tanto, porque perdi com uma miúda que ainda hoje nos damos bem, era minha amiga e acho que por isso se calhar não me custou tanto a derrota, porque sei que ela também mereceu, porque também tinha trabalhado muito para aquele momento e apesar de eu achar que merecia, acho que foi muito bem entregue o título. Depois disso eu não foi um interregno, mas deixei de participar nos campeonatos porque passo a sénior e o corta-mato passava a ser 8 km. E então eu deixei 2 anos de participar, que foi 2005 e 2006. Entretanto, em 2007, que foi quando a vida me trocou as voltas e quando eu comecei a treinar outra vez mais forte, porque aí esses 2 anos em que não participei coincidiram também com a altura em que entrei na faculdade e treinava muito menos, a prioridade era o curso. Coincidiu depois de eu estar a começar a treinar bem e foi a altura em que praticamente me tornei profissional, e decidi ir ao Nacional de Corta-Mato na altura. Foi o meu primeiro como sénior, foi em 2007, e foi muito bom esse Nacional, porque eu fui 7ª classificada nas séniores, portanto, eu ainda era sub-23, nunca tinha participado no Nacional de Corta-Mato 8 km com as séniores. Fui 7ª, mas mais uma vez voltei a ser segunda. Na altura quem ganhou foi a Vanessa, que tinha sido, penso que segunda ou terceira nesse Nacional. Pronto, mas acabou por ser um vice-título positivo. Os que me custaram realmente mais de ter perdido, como já disse, pronto, foi o segundo ano de juvenil, que foi realmente difícil, mas foram depois até como sénior, porque voltei novamente a ser segunda e eu disse, eu estou destinada, isto é o destino, porque eu não consigo ser campeã nacional. Pronto, perdi entretanto já para aí uns 4 ou 5, portanto eu tenho para aí umas 8 medalhas de segundo lugar, e esses sim foram difíceis, e o mais difícil sem dúvida que foi o de 2016, porque aí foi um erro meu, foi um erro que me custou caro, e novamente isolada e com um avanço bastante considerável, enganei-me no número de voltas. Também foi o primeiro nacional em que
ao invés de 8 km iriam ser 10, foram 10 nesse ano, as mulheres correram 10 como os homens, e talvez por isso fiz confusão. Na altura foi em Albufeira, nós demos uma volta pequenina, aquilo penso que eram 2 voltas pequeninas e 5 grandes, e houve ali uma confusão da minha parte, e acabei por parar antes do tempo. Portanto, fui campeã nacional de 8 km, faltava uma volta e eu parei e não fui campeã nacional mais uma vez. Esse foi o que mais me custou de todos, mas não consigo dizer o porquê de não ter conseguido. Acho que talvez me tenha faltado a estrelinha da sorte, não sei, ou provavelmente se calhar nunca encarei a prova como deveria, se calhar com o devido foco, principalmente nas camadas jovens, como séniores não, mas nas camadas jovens com a devida concentração. E o facto, se calhar, de querer tanto ganhar, depois de ter perdido tantas vezes, principalmente no último júnior, querer tanto ganhar, fui atraiçoada por isso e não consegui ainda ganhar esse nacional. Aliás, eu faço aqui uma observação, aliás, 2 observações às tuas palavras. Realmente um atleta faz-te de persistência e de luta, e pronto, eu realmente, se podias ter sido uma vez campeão nacional e nem sequer teres mais nada para dar ao atletismo, foste, neste caso, 5 vezes vice-campeão nacional de corta-mato e tens uma carreira recheada de títulos e de conquistas, portanto, e outro reparo é que realmente o desporto, neste caso o atletismo, tem muita envolvência em todos os aspectos, e tu dizes que nem sequer te importaste de perder para uma amiga. Eu penso que isso quer dizer muito da modalidade em questão, e para as pessoas que nos estão a seguir, que o fazem de modo popular, podem ter isso mais em conta, mas só para que percebam que até uma atleta de alta competição é um ser humano, e um ser humano tem amigos nos seus próprios adversários. Isso é bonito de se ver, e sabem ver a diferença. Sara, basicamente, eu não vou dizer que tu és uma atleta todo terreno, mas tu és uma atleta que tu disseste que já só não experimentaste saltos, nem barreiras, nem vara, nem nada. Sim. Mas dentro das corridas, tu já quase vingaste em tudo. Para quem não sabe, tu, inicialmente a tua carreira, se calhar internacional, ficou marcada numa prova que nem sempre fez parte do panorama do atletismo internacional. Sim. Para quem nos está a seguir, provas como salto com vara, triplo salto e 3.000 obstáculos, no caso da Sara Moreira, nem sempre fizeram parte do panorama do atletismo do lado feminino. Como é que surgiu a tua aposta nos 3.000 metros de obstáculos? Olha, surgiu precisamente por aí, porque eu era júnior do último ano e foi a primeira vez que surgiu os 3.000 obstáculos. Queria haver, neste caso, num campeonato de Europa. Acho que era da Europa ou do mundo, já não sei. Acho que era da Europa. E então, naquela altura, o facto de ser uma prova nova, os mínimos eram relativamente mais acessíveis do que noutras corridas que já existiam e que eram os mínimos bastante mais difíceis. E então eu fui experimentar, não treinei nunca para obstáculos, porque, como já disse, eu não treinava muito. Naquela altura já ia à pista uma outra vez, de vez em quando, a Guimarães, mas naturalmente no dia-a-dia nunca treinava na pista, portanto nós não tínhamos o material necessário e muito menos obstáculos para treinar. Então lembro-me de o meu treinador na altura ter improvisado, ter feito ele próprio tipo o género de umas barreiras, e no sítio onde nós treinávamos, que era um parque, ter colocado ali em alguns pontos estratégicos essas barreiras, esses obstáculos, para eu passar e para me ambientar e para ter até um bocadinho mais até noção em termos da altura. E eu fui experimentar, fui fazer uma prova na Maia e fiz logo mínimos para o nacional, para o campeonato nacional. Pronto, fiquei logo contente por ter conseguido os mínimos, porque apesar de não serem muito difíceis, era o primeiro objetivo. Depois disso fui fazer outra corrida e fiz mínimos para o tal campeonato, que eu penso que era de campeonato da Europa, mas já não consigo precisar. O facto de ter feito mínimos, obviamente, que abriu ali uma janela de esperança de poder estar num campeonato internacional. Já tinha sido internacional no corta-mato, como júnior, também, em 2003, e penso que esse foi em 2004. Uma vez que era uma prova recente e que havia várias atletas com mínimos, o que é que eles decidiram na altura, a Federação? Que iria estar no campeonato as 3 primeiras atletas do Campeonato Nacional de Júniores. Pronto, esse Campeonato Nacional de Júniores penso que foi na Covilhã.
acho eu, foi na Covilhã ou na Guarda, sei que foi na Serra, acho que foi na Covilhã mesmo. E então o objetivo era ir ao pódio para poder ir ao campeonato em questão. Infelizmente, e mais uma vez, falhei esse objetivo, não fui terceira, fui quarta, perdi na reta da meta o terceiro lugar, portanto não fui ao campeonato. E pronto, obviamente que fiquei triste, mas a partir daí comecei sempre a fazer obstáculos e no verão era a prova que normalmente fazia, continuei a fazer 1500, 3000, mas fazia sempre obstáculos. Até que chegou o ano de sub-23, neste caso sub-23 do primeiro ano, eu tinha a possibilidade, neste caso os atletas, penso que são os atletas de anos ímpares, que têm possibilidade de fazer 2 campeonatos da Europa de sub-23, porque tu podes participar no primeiro ano e no terceiro, acho que é assim. E no meu caso coincidia dessa maneira, ou seja, eu tinha a possibilidade de ir ao campeonato da Europa de sub-23 como no primeiro ano e depois no último. Ou seja, eu estava a dizer que era campeonato da Europa, mas não, era campeonato do mundo de júniores, que eu acabei por não ir. Fui como o primeiro ano de sub-23 fazer novamente obstáculo, ou seja, no ano seguinte, e o que aconteceu foi que eu fiz mínimos para o campeonato da Europa, na altura, mas uma semana depois do prazo. Andei a tentar, não consegui. Uma semana depois de passar o prazo de obtenção de mínimos, fiz mínimos para o Campeonato da Europa de Sub-23, não pude estar presente, porque as inscrições já tinham sido feitas e, portanto, fiquei em casa. No último ano de sub-23 eu disse, não, depois do que me aconteceu, não fui ao Campeonato do Mundo Júnior, não fui ao Campeonato da Europa de sub-23 já há 2 anos atrás, portanto este ano tem que ser. Pronto, já foi no ano em que já estava a fazer atletismo mesmo só praticamente a tempo inteiro, já tinha atingido um excelente nível, fiz mínimos para o Campeonato da Europa, fiz na altura uma grande marca e fui inclusive depois medalhada no Campeonato da Europa de sub-23. Isto tudo para dizer um bocadinho que o importante é tu nunca desistires, o importante é tu sempre continuares, porque lá está, eu tinha aquele objetivo, não consegui, mas não fiquei frustrada por isso, encarei com alguma naturalidade, que outras atletas também se prepararam, outras atletas também tinham esse objetivo, conseguiram, eu não consegui, e continuei, fui à luta e entretanto, depois no último ano, sub-23, consegui finalmente, e fui medalhada, fui terceira nesse europeu, e a partir daí, nesse ano, precisamente em 2007, já representei Portugal no Campeonato da Europa de equipas, que agora é o Campeonato da Europa de Nações, na altura era a Taça da Europa. Já fui eu que representei Portugal nesse ano e fiz nesse dia 9,55, creio eu, ou não, já tinha feito 9,55 e fiz 9,45 ou 46, que foi mínimos para os Jogos Olímpicos de 2008. Portanto, depois estreiei-me nos Jogos Olímpicos de 2008 nos 3.000 obstáculos. Estreaste nos Jogos Olímpicos e já foste a 3 em 3 provas diferentes. É verdade. Ou seja, isso tem a ver um bocadinho pela dedicação e pelo empenho que tu tens de nunca desistir de um objetivo. Ou seja, para quem não está a seguir, passo a explicar. Os atletas basicamente dividem a sua carreira em ciclos olímpicos, 4 em 4 Sim. anos, em que 4 anos dos Jogos Olímpicos, ou seja, logo a seguir aos Jogos Olímpicos começam a preparar os próximos. No teu caso, 3 Jogos Olímpicos, 3 provas diferentes. Tu a seguir aos Jogos Olímpicos pensaste logo em mudar de distância, ou Não. aquilo foi surgir e vias, é aqui que eu vou apostar agora, mesmo que só esteja há 2 anos dos Jogos Olímpicos, ou foi premeditado? Não, olha, é muito giro porque primeiro, estes primeiros Jogos Olímpicos não faziam parte dos meus planos. Os meus planos, para a minha carreira, desde que me tornei atleta profissional em 2007, os meus planos passavam por tentar um apuramento olímpico no ano 2012. E a distância que eu achava que iria tentar eram os 5.000 ou os 10.000. Pela minha idade, pela carreira que já levava, pronto, estava a começar em 2007, mas eram esses os meus planos, meus e do meu treinador na altura. Os 3.000 obstáculos, pelo facto de serem uma prova recente e das coisas terem corrido bem, foi quase um bónus que me deram de eu estar presente nos Jogos Olímpicos em 2008, que não fazia parte de todos os meus planos. Os Jogos Olímpicos vieram 4 anos mais cedo, pelo facto, pela distância, pela prova, pelos 3.000 obstáculos.
A seguir aos Jogos Olímpicos de 2008, eu continuei a fazer obstáculos, inclusive em 2009, no Campeonato do Mundo de Berlim, eu fui aos 3.000 obstáculos e aos 5.000, porque 5.000 era a distância que eu gostava mais de correr. Os obstáculos, apesar de ter conseguido bons resultados, não era a prova onde eu me sentia mais à vontade. Tinha bastante receio de passar obstáculos. Com o tempo, fui apanhando cada vez mais medo. Em termos internacionais, as corridas de obstáculos eram corridas muito exigentes, porque tu tens que estar muito atento, é muita gente a correr e séries com 15, 16 atletas. É difícil, uma coisa é correr em Portugal obstáculos, outra coisa é correr em termos internacionais, portanto eu não me sentia muito confortável nos obstáculos e apesar de ainda ter feito nesse campeonato do mundo, foi uma desilusão que tive aí porque fiquei um lugar do apuramento da final. Iam 16 atletas e eu fui, ou iam 15 e eu fui 16ª, ou iam 16 e eu fui 17ª, foi assim uma coisa. E aquilo foi uma desilusão na altura e eu aí pensei logo, eu não faço mais obstáculos, acabou. Não quero mais fazer obstáculos porque estão-me a trazer coisas muito negativas e eu não me sinto bem e depois chego ao dia e não atinjo o objetivo, portanto, acho que vou pôr os obstáculos de lado. E o que é certo é que em 2010 não fiz. Ou se fiz, julgo que foi na Taça da Europa, porque Portugal não tinha nenhuma atleta na altura que pudesse fazer. Eu acho que ainda fiz em 2010 na Taça da Europa, mas foi só mesmo para desenrascar. E então comecei a fazer só 5.000 e em 2010 estreio-me nos 10.000. E estou presente depois no Campeonato da Europa de 2010, em Barcelona, em que vou à final dos 10.000 e dos 5.000. Em 2011, curiosamente, tive uma vontade de voltar a fazer obstáculos porque achei que ainda não estava, ou melhor, achei que ainda não tinha atingido o objetivo que eu queria, em termos de marca. A marca que eu achava que valia eu ainda não a tinha conseguido. E então voltei a fazer em 2011, mas foi só mesmo também esse ano, porque as lesões também depois começaram a surgir, na altura nos tendões daqueles, e os impactos eram bastante violentos, e depois deixei. Mas como disse, já tinha feito a experiência nos 10.000, adorei a primeira experiência, e adorei sempre correr 10.000, e então começamos a perceber que o objetivo para os Jogos de 2012, em 2010 começamos a perceber que iria ser os 10.000 e os 5.000, e foi o que aconteceu. Fiz-me já as duas, aos 5.000 e aos 10.000, estive presente na final de 10.000, infelizmente terminei a final lesionada, o que não me permitiu estar depois no apuramento dos 5.000, porque havia apuramento e depois para a final, não consegui sequer estar no apuramento por motivo de lesão, mas fiz os 10.000, recorde pessoal na altura, apesar de ter corrido já tocada e ter terminado bastante lesionada, pelo facto de ter insistido ali na dor. E depois voltei, supostamente 2016 a minha aposta seriam os 10.000 novamente, era isso que estava programado, mas a vida voltou-me a trocar as voltas e fui mãe em 2013. Em 2014 surgiu o convite para eu me estrear numa maratona, que foi a Maratona de Nova Iorque. Aquilo correu muito bem. Eu senti que podia fazer grandes resultados na maratona. Voltei a experimentar, neste caso, voltei a fazer a maratona em 2015, com recorde pessoal. Voltei a fazer Nova Iorque 2015, voltei a correr muito bem. E a aposta para 2016 foi naturalmente a maratona pelos resultados que consegui, quer em 2014, quer em 2015 na maratona. Nunca deixei de fazer os 10.000, mas a maratona em termos de resultado nos Jogos Olímpicos era mais aberto, é uma prova em que é mais aberto. Os 10.000, claro que correndo bem tu podes conseguir um grande resultado em qualquer das distâncias, mas a maratona é sempre muito mais imprevisível. Portanto, achamos que a aposta passaria por ser a maratona e, mais uma vez, infelizmente, não consegui concluir. Aí não consegui mesmo, apesar de em 2012 ter acabado lesionada, terminei. Em 2016 não consegui terminar a maratona por motivo de lesão. Portanto, a maratona neste momento é algo que eu tenho atravessado, portanto tenho que me redimir daquele resultado de 2016 não conseguido, porque acredito que posso conseguir ainda um grande resultado na Maratona Olímpica. Isso é bom e lá está.
É como eu estava a dizer há bocado, através da tua história passas uma grande mensagem, que é perante um resultado menos bom, ir à luta para superar e para fazer esquecer um resultado menos bom com outro positivo. Agora, vamos aqui, se calhar, aos teus pontos mais altos da carreira, aqueles dois em que tu vais a bandeira mais alta, ou a bandeira ao lugar mais alto do pódio. Lá está, por isso é que eu estava a dizer, não és um atleta todo terreno, mas epá, tu adaptas-te a muita coisa. Tu foste campeã europeia de meia maratona, que são 21 quilómetros, e também foste campeã europeia de 3 mil metros em pista coberta. Eu, aqui digando, uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de ser só correr, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para as pessoas que nos estão a ouvir, e tu tocaste, antes de irmos a essa pergunta, tocaste num aspecto em que normalmente é fácil estarmos sentados no sofá e estar a perceber porque é que aquele atleta não vai para a frente, ou porque é que está à frente a puxar, não sei o quê. Para nós que estamos a ver, os telespectadores, uma prova de 5 mil, aqueles 20 minutos, são 20 minutos, mas para um atleta aquilo é uma eternidade, dá tempo para pensar em tudo e ao mesmo tempo não dá tempo para pensar em nada. 3 mil metros em pista coberta e meia maratona, para chegar ao lugar mais alto do pódio, quais é que são as sensações de provas tão distintas? O que é que passa pela cabeça, tanto durante a prova como após? O que é que passa por uma cabeça de uma atleta que consegue vingar a nível europeu em duas provas tão diferentes? Olha, pronto, falei aqui um bocadinho da questão dos Jogos Olímpicos. A minha carreira nos primeiros anos, praticamente de 2007 a 2013, foi sempre muito vocacionada para a pista, e até praticamente 2010, em 2011, 2012 não tanto, mas até 2010 foi sempre provas até mais curtas, fazia 1500 para me preparar para os 5000, porque apesar de 5000 já ser meio fundo, considerado meio fundo mais longo, é preciso estar rápida e correr rápido, e portanto os 1500 ajudavam-me, apesar de eu também fazer obstáculos. Os 5000, como eu já disse, era uma das corridas que eu sempre gostei de correr e continuo a gostar ainda hoje, gosto muito de correr 5000, e os 5000 ajudavam-me depois também para os 10.000. O que é que acontece? Na altura do inverno, a distância mais longa na pista coberta, porque sempre gostei de fazer pista, portanto eu fazia pista no verão e fazia pista coberta no inverno, e a distância mais longa eram os 3.000, portanto automaticamente para eu me preparar para 3.000 eu também tinha que correr outras distâncias, nomeadamente os 1500 principalmente. Assim, eu fiz pista coberta, a primeira vez que fui a um campeonato internacional de pista coberta foi em 2009 e fui logo vice-campeã da Europa. E quando eu sou campeã da Europa em 2009, o objetivo, como eu já disse, até a nível nacional, tu és vice-campeã, tu queres a seguir poder ser campeã, não é? É isso que nos move. Em 2011 eu preparei-me para esse campeonato da Europa de pista coberta, estava numa excelente forma e infelizmente houve um erro por parte da federação na minha inscrição, e eu não fui inscrita nos 3.000 e fui inscrita nos 1.500. Portanto, não pude sequer tentar lutar por um título europeu para a qual eu me tinha preparado. Isto, estamos a falar de um erro que aconteceu na semana antes da prova, do campeonato. Portanto, eu acabei por estar nesse campeonato em Paris, acabei por ir aos 1.500, inclusive eu consegui um lugar na final, fui sétima classificada, com um excelente recorde pessoal de 4:10 na altura. Mas nesse dia, nesse campeonato, eu fiz a final dos 1.500 no sábado e a final dos 3.000 foi no domingo. E eu vi a final dos 3.000 na bancada em Paris. E posso-vos dizer que vi a final e que chorei durante aqueles 9 minutos de corrida, porque eu achei que eu devia de estar ali, que aquela era a minha corrida e que iria ser o meu momento. Eu tinha-me preparado muito bem, eu estava numa excelente forma, eu tinha feito 8:44 no meeting na altura, umas 3 semanas antes, portanto eu estava capaz de lutar pelo título. Podia não conseguir, nunca saberemos, mas estava capaz de lutar por ele. E nesse dia eu prometi a mim mesma que 2 anos depois, neste caso em 2013, eu iria preparar-me da mesma maneira que me tinha preparado em 2011 para tentar lutar pelo título. E assim fiz, até porque em 2012 eu tinha decidido que depois dos Jogos de 2012 o meu objetivo era, o meu plano era ser mãe, era algo que eu queria e achei que era o momento certo de fazê-lo em 2012, e eu adiei esse planeamento
por causa deste Campeonato da Europa que se realiza sempre em março, portanto não tentei engravidar logo em 2012, tentei só fazê-lo depois do campeonato e consegui, precisamente por causa deste Campeonato da Europa de pista coberta. E então preparei-me afincadamente, depois dos Jogos de Londres posso-vos dizer que comecei logo a treinar para este campeonato, com este objetivo particular. Tive sorte, eu costumo dizer que é sorte porque as lesões fazem parte e eu já passei por processos de lesões muito complicados e felizmente nesta altura acho que Deus esteve comigo e eu não me lesionei, consegui fazer uma preparação espetacular, sem problemas físicos e consegui apresentar-me neste Campeonato da Europa numa excelente forma e conseguir aquele título que eu acho que deveria ter conseguido 2 anos antes e que não consegui por um erro que não foi meu e eu só adiei o sonho 2 anos, portanto corri nesse dia com esse único objetivo de conseguir o título que me tinha fugido 2 anos antes sem eu poder fazer nada para o conquistar. Felizmente consegui. Aquilo que posso dizer que se sente nesse dia eu estava completamente focada e concentrada no objetivo que era ser campeã da Europa. Era esse o meu objetivo, assumi-o desde a primeira hora. Lembro-me perfeitamente de ter corrido na eliminatória, porque houve eliminatórias e foi num dia antes, e eu corri na eliminatória, o objetivo da eliminatória era apurar-me para a final, mas no meu caso não era apurar-me para a final, aquilo era porque tinha que ser, porque se eu não estivesse na final não podia lutar pelo título, mas para mim era como se eu já estivesse na final, porque o meu objetivo era ser campeã da Europa e eu tinha-me preparado para isso e eu sentia que estava capaz disso e felizmente consegui prová-lo. Em relação à meia maratona, em 2016 também veio depois de um momento menos conseguido, que foi, eu fui a esse campeonato e eu estava-me a preparar para os Jogos do Rio, para a maratona, não é? Como é sabido. E então estávamos ainda um bocadinho indecisos, ali 2 meses antes deste campeonato, se iríamos estar neste campeonato nos 10.000 ou na meia maratona. E eu fiz a minha preparação e durante a preparação toda não consegui perceber em que distância que deveria de estar. E então assumi que queria ir aos 10.000, por ser uma distância mais curta, mas que queria ser inscrita na meia maratona por uma questão de ter feito mínimos, de estar preparada, mas só iria decidir depois dos 10.000. Os 10.000 eram 3 dias antes, eu só queria decidir depois dos 10.000, porque dependia de muitas questões, dependia da forma como iria recuperar, dependia como a prova, os 10.000 neste caso iriam correr, uma série de coisas que estava aqui em jogo. Deram essa possibilidade, na altura a Federação deu-me essa possibilidade, eu comprometi-me também que se fosse precisa para a equipa iria estar independentemente da situação dos 10.000, mas que em termos individuais a minha decisão para estar na corrida iria depender dos 10.000, portanto a minha aposta eram os 10.000 e a meia maratona vinha no seguimento dos 10.000. No dia dos 10.000 as coisas não correram bem, eu não me senti bem, nunca me encontrei na corrida e aquilo foi uma desilusão enorme. E eu tive 3 dias em que tive que lutar com a minha cabeça, porque tu, quando falhas um objetivo, tu pões tudo em causa, tu pões uma série de coisas, eu treinei bem, eu estava bem, o que é que aconteceu, afinal se calhar não estou tão bem, não estou em forma, falhei, há aqui uma série de questões que ficam em cima da mesa, e foi uma luta muito interna que eu tive durante 3 dias. Primeiro, eu senti logo que tinha que estar na meia maratona porque não tinha conseguido o resultado que eu queria nos 10.000, portanto senti que era uma obrigação minha estar na meia maratona, mas em que condições é que eu iria lá estar? E então passei 3 dias praticamente numa luta interna comigo mesma. O que é que se passa, como é que vai ser, como é que eu estou, e tive que me convencer de que me tinha preparado bem, tinha que estar bem, e que aquele dia eu iria fazer esquecer os 10.000. E felizmente consegui mais uma vez, e assim foi. Parti determinada, parti bastante focada no objetivo que era redimir-me da corrida de 10.000, de 3 dias antes, e consegui ser campeã da Europa daquela forma espetacular. Portanto,
também acho que acaba por ser um bocadinho como os 3.000, apesar de serem provas completamente diferentes. Nas duas eu corri muito determinada e muito focada e muito motivada para alcançar o meu objetivo. E nas duas tiveste, digamos, antecedentes que te levaram, mais uma vez, a mostrar a tua vontade e a tua determinação em transformar resultados menos positivos em resultados fantásticos, como é ser campeão da Europa. Que pensamentos, que pensamentos é que surgem nos momentos que antecedem ouvires o hino? Nem tanto a parte de estar a ouvir o hino, passar a imagem de tudo aquilo que tu possas ter passado na preparação para chegar lá, mas para quem é atleta sabe que são chamados antes do pódio, digamos que não é uma câmara de chamada antes da prova, mas é uma câmara de chamada antes do pódio. Que momentos, que pensamentos é que passam pela cabeça nesses momentos? É dos momentos melhores que eu sinto, porque é um alívio enorme. Naquele momento, aquilo que eu sinto é o dever cumprido, basicamente. Depois no pódio passa-te muitas outras coisas, as pessoas, a preparação, pronto. Acabas por desfrutar, praticamente. Mas antes, tu fazes tipo um flash daquilo. Porque é que tu estás ali? E aquilo que eu me lembro de sentir sempre é: eu estou aqui porque eu consegui aquilo que eu queria. Eu fui capaz. E acho que são esses pensamentos que também te fazem depois, naqueles momentos mais difíceis, já me aconteceu, ir buscar esses pensamentos de eu quero voltar a sentir aquilo. E normalmente é sempre isso que eu sinto. É uma leveza de finalmente ter conseguido, porque até lá tu passas por momentos de muita pressão e muito stress, não é? De nunca saber até ao dia. Primeiro tu fazes a preparação que tens que fazer, treinas forte, afincadamente, todos os dias, abdicas de muita coisa, etc, etc. Depois tu pedes para não haver nenhum azar, nenhuma lesão, no meu caso já houve erros de inscrição, portanto estou sempre um bocadinho com o coração nas mãos até receber o meu dorsal e até partir. E depois que dá o tiro de partida e que tu desfrutas realmente daquilo que foi toda a tua preparação e em que tu podes mostrar aquilo que fizeste, naquele momento antes de subires ao pódio, tu estás ali e pensas um bocadinho que valeu a pena, que conseguiste o objetivo e, portanto, é sempre uma sensação de leveza e de bem-estar que me acompanham antes de subir ao pódio, felicidade, obviamente. E as pernas tremem mais na última reta, nos últimos 100 metros, ou quando põem a medalha ao pescoço? Depende. Se na última reta, por exemplo, como em Amsterdão, em que já vinha com a corrida controlada e que já sabia que à partida só tinha mesmo que terminar para ser campeã, não senti essas pernas a tremer. Se vier a disputar uma corrida, claro que o nervosismo é muito maior, mas a emoção que sentes e aquela pode-se chamar, aquelas pernas a tremer, sinto mais quando recebo a medalha. Aquela emoção é mais quando recebo a medalha. Para ti, ser mãe e atleta é um desafio muito grande, ou vai-se superando com a força e a dedicação que tens para ambos os papéis? É um desafio, sem dúvida. Ser mãe foi sempre algo que eu quis, fez sempre parte de mim. Eu sou a irmã mais nova, neste caso tenho uma irmã mais velha, portanto sou a segunda de duas irmãs. E a minha irmã é uma diferença de mim de 7 anos e foi mãe muito nova, com 19 anos. E eu acompanhei o processo de nascimento dos meus sobrinhos e aquilo mexeu sempre muito comigo. E eu acho que nasci muito com o instinto, ou a partir daí o instinto de maternidade esteve sempre muito presente em mim. Foi algo que eu sempre quis, inclusive chegaram até a brincar comigo, atletas que corriam na altura em que eu comecei a ser atleta profissional, e eu falava muitas vezes nisto e dizia que queria ser mãe depois dos Jogos de Londres
e todas me diziam, ou quase todas me diziam, tu és maluca, tu vais ver, não é bem assim, não faças planos, porque depois, quando chegar à altura, não vai ser possível, e porque não sei o quê. E eu dizia, não, vocês estão malucas, eu quero ser mãe, eu não vou esperar pelo fim da minha carreira, portanto, foi sempre algo que eu tive presente. Felizmente consegui, na altura em que queria, podia não ter corrido bem, mas consegui. E apesar de ser um desafio, apesar de ser difícil, porque é, e porque tem momentos verdadeiramente desafiadores, vou conseguindo, tenho conseguido, porque ambas, tanto ser atleta como ser mãe, é aquilo que eu sou. Portanto, eu se tiver que me definir, eu defino-me como mãe e como atleta. Claro que sou mulher, que sou amiga, mas aquilo que eu tenho que realmente me empenhar na minha vida é a ser mãe e a ser atleta, porque o meu filho é tudo para mim e é o mais importante que eu tenho. E tenho que estar sempre para ele e tenho que fazer as coisas todas que dependem, que ele depende de mim, e portanto tudo aquilo que envolve ter um filho, eu não quero falhar. Mas o facto de eu ser atleta profissional e o atletismo ser a minha vida, eu só posso dar as condições ao meu filho se eu fizer o meu trabalho. E quando digo trabalho, não falo trabalho no sentido de ser algo negativo, não, é um trabalho bom, porque é uma coisa que me dá prazer e que eu gosto, portanto eu sou uma privilegiada, mas tenho que o fazer de uma forma boa ou bem, tenho que trabalhar bem para conseguir dar ao meu filho as condições que eu quero. E obviamente que a juntar a isso o facto do trabalho ser algo que eu gosto e que me dá prazer, também quero atingir os resultados a que me proponho. Portanto, as duas são quase que se completam. Uma sem a outra, para mim, neste momento, não faziam sentido. Ser mãe sem ter mais, ou neste caso, sem ter uma atividade que me desse realmente prazer, se calhar não era tão bom. Mas também ser atleta sem ter o meu filho, eu também não era completa. Portanto, acho que as duas se completam e as duas me fazem verdadeiramente feliz. Quem sabe não está aí um futuro valor do atletismo e que saia a mãe. Sara, como é que são os teus treinos nos dias atuais? Como é que lidas com esta nossa nova situação? Foi muito complicado para mim. Primeiro porque eu estava-me a preparar para fazer uma maratona, que iria correr agora no início de maio, para tentar mínimos olímpicos que ainda não tinha, nem tenho. E quando isto tudo começou, quando se começou a ouvir falar, e eu inicialmente achava que isto iria passar muito rápido e que não ia ser nada, isto era na China, portanto nem iria chegar cá. E assim que se começou a ouvir realmente os primeiros casos cá e aquelas primeiras notícias alarmantes e não sei o quê, eu comecei a perceber que isto era mais grave que aquilo que eu pensava. O meu filho entrou este ano na escola primária e, entretanto, há a informação de que as escolas iriam fechar. E eu pensei, bem, realmente isto é mesmo muito grave para as escolas fecharem, para porem os alunos em casa. Temos que começar aqui a pensar realmente na realidade. Foi difícil, porque eu, os primeiros tempos, continuei a querer fazer tudo como estava a fazer, porque os Jogos Olímpicos continuaram de pé, a maratona que eu ia fazer também não foi logo cancelada, portanto eu tinha que estar em condições para correr, porque para todos os efeitos estava tudo ainda de pé, portanto e vi-me em casa com o meu filho, sem escola, portanto não tinha onde eu deixar, não podia deixar em lado nenhum, ele está em casa, e foi muito difícil de gerir. No primeiro momento, como eu disse, quis continuar a fazer tudo e não podia fazer da mesma forma, não conseguia fazer da mesma forma, e começou-me a criar bastante ansiedade e bastante nervosismo. Aos poucos fui começando a adaptar-me, fui começando a perceber que tinha que aceitar a realidade e tinha que me adaptar à realidade, e assim fiz. Comecei numa primeira fase a deixar de ir para a rua correr, porque apesar de nunca termos estado proibidos de correr na rua, os sítios aqui onde eu corro, para poder perder o menor número de horas fora de casa, saía de casa a correr e voltava, mas cruzava-me com imensa gente aqui, e então era um risco que eu estava a correr.
de poder ser infectada, de infectar o meu filho, de uma série de coisas aqui envolvidas. Portanto, tive a possibilidade de uma marca que me apoia, que é a Fittest, colocaram-me um tapete, uma passadeira em casa, comecei a fazer os meus treinos em casa, praticamente durante 3 semanas, até ter sido levantado o estado de emergência, e entretanto comecei a perceber que era muito difícil fazer o trabalho que eu queria, porque não quero perder a forma, ainda por cima venho de um período de lesões, 2019 foi um ano muito complicado para mim, e perdi muito treino, e portanto não quero voltar a perder esse treino todo que entretanto tinha conseguido fazer. Comecei a sair à rua, pedi ao meu treinador um planeamento de treino, comecei a sair em horas em que à partida está menos gente, e a procurar também locais mais isolados e em que me cruzo com o menor número de pessoas possível, e neste momento estou a fazer a minha atividade praticamente normal, não para estar na minha melhor forma de sempre, mas para ter uma forma aceitável, e para que assim que possamos competir, que eu não sei quando é que será possível, estar preparada para o conseguir fazer bem. Até porque para os atletas as competições servem como estímulos, como metas a atingir, e sem elas também se torna É um muito pouco difícil, difícil ganhar aquela motivação e aquela garra sem dúvida. normal para o fazer. Falaste que te cruzavas com pessoas, por um lado ainda bem, né? É sinal que o exercício físico faz parte da vida delas, né? Sim. Acho que as pessoas estão mais conscientes que a prática de exercício físico, neste caso a corrida ou até a caminhada, que promove a saúde, as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde e aliam-se às corridas e às caminhadas para isso. Na minha opinião, é assim, se por um lado há pessoas que continuam a sair porque já tinham, e ainda bem, a atividade física enraizada nas suas vidas, e a partir do momento que tu tens, é difícil de parar, e ainda bem. Portanto, se há casos desses, e acredito que haja muitos, também há casos que eu sei, que até agora não faziam qualquer atividade e que o facto de termos sido obrigados a estar em casa, sair aquela meia horinha que nos deram a possibilidade, que deram a possibilidade a todos, independentemente de seres atleta ou não, para as caminhadas ou para as corridas, caminhadas higiênicas, como lhe chamaram, houve pessoas a aproveitar-se disso. E aquilo que eu tenho notado, aqui até no sítio onde vivo, é que há muitos mais atletas, entre aspas, do que havia antes disto tudo começar. É assim, eu só quero acreditar, ou melhor, só espero que depois disto tudo essas mesmas pessoas continuem a fazê-lo da mesma maneira, porque realmente eu entendo perfeitamente que as pessoas devam continuar a fazer as suas atividades. Fechado em casa durante tanto tempo é complicado e não devem, até para a saúde mental, mas não entendo que se possa, de ânimo leve, numa altura em que se pede às pessoas para ficarem em casa, as pessoas saiam quando não estavam habituadas a fazê-lo. Portanto, há aqui duas questões. Há aqueles que já saíam e muito bem e continuaram, e esses até foram aqueles que ficaram mais em casa, porque eu sei, muitos casos de pessoas que até faziam a sua atividade, que faziam as suas caminhadas, as suas corridas, e que entenderam que deviam ficar em casa, e houve o contrário, aqueles que não faziam, que não caminhavam, que não corriam, e que de repente todos começaram a querer fazer desporto e atividade porque era a única possibilidade de poderem vir à rua. Isso é assim um bocadinho preocupante, inclusive eu não tive nenhum comentário com ninguém, mas ainda há dias por acaso cruzei-me com uma força de segurança, neste caso um GNR, e ele dizia precisamente isso, que eles não podem proibir ninguém de andar na rua, mas que eles, porque já andam no terreno e já conhecem mais ou menos as pessoas que habitualmente correm em meios pequenos, como aqui a cidade de Santirce é uma cidade pequena, conhecem as pessoas que normalmente fazem desporto, correm, caminham e não sei o quê, e de repente começou a haver muito mais gente a fazê-lo. E é complicado gerir isto, e para mim, que neste caso é a minha atividade profissional e tenho que o fazer, é correr um risco muito grande
e deixei de o fazer na rua precisamente por isso. Pois é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Exatamente. E não usar-se, lá está, daquilo que pode ser bom para uma coisa que se pode tornar má, que é mesmo assim. Exatamente. Não pode ser. Aliás, o desporto deve ser visto como um escape para muita coisa da nossa vida, mas se calhar feito de forma consciente. Claro. Sara, és portuguesa, né? Estamos em Portugal, temos uma sociedade e que toda a gente diz que em Portugal se come muito bem. Tu, como atleta, na tua normalidade, tens cuidados com a alimentação e com o descanso. E agora, consegues manter esses cuidados? És muito afincada nesses dois aspectos, que é a alimentação e o descanso, que também fazem parte da vida diária de um atleta, né? Ai, essa é uma pergunta sempre complicada para mim, porque assim, eu nunca fui na parte do descanso, sim, só até porque eu não consigo, eu tenho que fazer o descanso da tarde, eu treino da manhã para conseguir treinar à tarde, eu tenho que descansar, e agora continuo a fazer o descanso da tarde, é uma rotina minha que preciso e que me ajuda muito. Em relação à alimentação, nunca fui um exemplo, nunca. Provavelmente pela minha atividade, neste caso pelo facto de fazer a meio fundo, habitualmente, no meu caso, nós treinamos, os fundistas treinam uma média sempre de 20 km por dia, para cima de 20 km por dia. Para a maratona, por exemplo, chegava a dias em que faço 30 km ou mais. Portanto, o desgaste que eu tenho em termos calóricos é enorme. Eu nunca fui muito cuidadosa com a alimentação. Claro que não te vou dizer que como fast food, nem como fritos todos os dias, nem nada disso, mas, como disseste bem, em Portugal nós comemos bem, e eu sou natural de um meio pequeno, em que sempre fui habituada a comer aquelas comidas mais pesadas, não é? Os rojões, as feijoadas, os cozidos à portuguesa, portanto, fui habituada a comer bem. Não é saudável, é bem. E durante muito tempo comia e nunca dei muita importância porque o meu rendimento era bom, tinha resultados, o meu peso também não aumentava porque eu desgastava, portanto, como disse, não me considerava um exemplo em termos de alimentação. Com os anos e com a idade a avançar, há uma série de coisas, de transformações que ocorrem no corpo e eu não fui exceção, portanto comecei a sentir muito isso, e depois também com as lesões que fui tendo, lesões de longa duração, 2, 3 meses, fui começando a ter alguns cuidados com a alimentação, fui começando a ser mais disciplinada, começando a fazer alguns ajustes, inclusive procurei ajuda de uma nutricionista para ser mais cuidadosa e para ter realmente a certeza, porque não se trata de fazer dietas, porque nós temos que nos alimentar bem para treinar, trata-se de fazer a seleção adequada de alimentos e de perceber o que é que o nosso corpo precisa e ter todos os nutrientes que nós necessitamos. Durante esta quarentena, pelo facto do desgaste ser menor do que habitualmente, se não tiver algum cuidado, eu vou sair desta quarentena com mais uns 3 ou 4 quilos, que não é aquilo que nós queremos. Portanto, comecei a ser mais regrada, comecei a ter mais atenção, comecei a ter mais cuidados, a evitar os doces, tudo que é fritos, não é que eu fosse muito fritos, mas a evitar mesmo. Eu sou adepta de uma boa francesinha e comecei a perceber que não o podia fazer, apesar de já ter comido uma vez, mas, como digo, tenho que ter cuidados, e muitos mais cuidados do que habitualmente tenho, porque quando estamos a treinar normalmente, há um desgaste que agora, por muito que eu esteja a treinar, não estou a treinar da mesma forma, com o número de quilómetros que fazia habitualmente, por isso tenho que ter mais cuidado e tenho tido. Há dias difíceis, mas tenho conseguido controlar e manter o foco para as coisas correrem bem e para sair disto bem. A maior fome é mesmo dos treinos e das competições, acredito, certeza. Sem dúvida. Sara, estamos a chegar ao fim deste bocadinho. Para o fim, sempre duas perguntas
às quais vais responder com a maior das sinceridades. Depois disto tudo e das pessoas ficarem a saber um bocadinho mais sobre ti, de todas as conquistas, de todas as situações que tu ultrapassaste para transformar em aspectos bastante positivos e que deram muito ao atletismo português e que com certeza que ainda vais dar. Provavelmente esta quarentena vai ser mais um fator que te vai fazer virar campeã, nunca se sabe, né? Que seja, que uses isso a teu favor, já tens isso no teu currículo. Realmente, o que é que significa o atletismo para ti? O atletismo para mim, eu acho que já respondi em alguns momentos. Se fosse há uns anos atrás eu dizia que era a minha vida, neste momento não posso dizer igualmente que é a minha vida, porque tenho algo também mais importante do que o atletismo, que é o meu filho, obviamente, que ele sim é a minha vida, mas o atletismo, o que significa para mim é quase tudo, porque eu já corro há muitos anos, eu vivo atletismo, é aquilo que eu melhor sei fazer, portanto, correr é aquilo que eu melhor sei fazer. Em relação ao ser mãe, acredito que também eu sei fazer bem, mas deixo isso para o meu filho daqui a uns anos me poder dizer. Mas é uma paixão enorme. É algo que está dentro de mim, que cresceu comigo, que me fez aquilo que eu sou. Portanto, aquilo que eu sou vem muito do atletismo e destes pontos baixos e altos que me fizeram ter experiências espetaculares e que me fizeram aprender muito sobre a vida, porque acho que o atletismo também nos ensina muito sobre a vida, o ser resiliente, o ser paciente, o acreditar, há aqui uma série de coisas que eu sei que sou graças ao atletismo. Portanto, o atletismo é quase tudo para mim. Realmente tens vivido muitas experiências no atletismo e o teu filho há uma coisa que vai ser dizer certeza que é ser filho de uma dupla campeã europeia. Isso é inevitável. É verdade. Que sejas mais, não só europeia como mais ambiciosa, mas isso é um facto. No dia de hoje é o que ele pode dizer. Sara, para terminar, quais são os conselhos que queres deixar a quem gosta de correr, a quem está a aprender agora a correr, como estavas a dizer, não só para superar esta fase difícil, como depois para os momentos que se avizinham, que lá está, que sejamos todos positivos e que sejam bons, não é? Sim, os conselhos que eu posso deixar a quem gosta e a quem está a aprender a gostar, porque eu acho que também se aprende a gostar de correr, e aprende-se com o tempo, com os anos, é que acima de tudo sejam pacientes. Não há dúvidas nenhumas que a atividade física, e neste caso a corrida, é um ótimo antidepressivo, é um ótimo o que lhe quisermos chamar, um ótimo medicamento natural para muitas e muitas coisas. Portanto, acho que as pessoas devem aprender a ver dessa maneira a corrida, como algo positivo, como algo que pode mudar as vidas de cada um. E por muito que custe, porque custa, a mim também me custa, e já corro há muitos anos, e há dias verdadeiramente difíceis em que correr se torna penoso, mas no final a sensação é sempre espetacular, é sempre de um dever cumprido, é sempre, eu tenho sempre essa sensação, mesmo naqueles dias difíceis em que não apetece, em que estás mais cansada, em que está a chover, uma série de coisas que às vezes há pessoas que gostam de correr à chuva, outras não, depende depois daqui dos gostos, mas eu acho que o que custa é começar, e o sentimento que sentes depois de conseguires cumprir o teu objetivo, que pode ser de corrida contínua, que pode ser de caminhar, que pode ser o que for, o sentimento que sentes no final acho que compensa tudo. Eu há dias escrevia precisamente isso, escrevi até na minha rede social, no meu Instagram, precisamente isso, em que tem sido muito difícil estes dias de confinamento, de não poder estar da mesma forma com as pessoas, mas depois, nos dias em que eu estou mais preguiçosa, em que eu estou mais cansada, em que estou mais desmotivada e que não apetece,
eu tenho que ser forte para sair de casa. E obviamente que no meu caso é quase uma obrigação, porque é a minha atividade profissional. Mas mesmo que não fosse, acho que devem ver desta maneira. Saiam para correr, vão correr e no final não tenho a menor dúvida que se vão sentir muito melhores, mais felizes, mais motivados, com mais predisposição para tudo, porque a corrida tem precisamente esse sentimento nas pessoas, que é daquele dever cumprido e daquela sensação de liberdade que nós sentimos durante a corrida e que nos traz tantas coisas boas. Por isso, o conselho que eu vos dou é que não desistam, não desanimem, corram pela saúde, corram pelo bem-estar, corram porque são certamente mais felizes, não tenho a menor dúvida disso. E que em breve nos possamos encontrar aí numa corrida ou num treino ou o que seja, para vos poder dar os parabéns a todos, àqueles que começaram mais tarde, àqueles que já correm há muito, àqueles que vivem da corrida. Sejam felizes e a correr preferencialmente. Realmente o atletismo tem muita coisa boa para dar, tanto não só a nós, como lá está, ver os grandes campeões a subirem aos pódios também é uma grande alegria, e o povo português agradece de certeza absoluta pela tua dedicação e empenho que tens dado ao atletismo. Sara, obrigado por teres partilhado connosco aqui um bocadinho da tua história. Muitas Obrigada, mais coisas eu. havia para partilhar, de certeza, com um currículo tão grande, com uma carreira tão extensa e que ainda não está terminada. Eu sei que, e ouvi ontem, que possivelmente, quem sabe, poderás ir a correr atrás de um grande feito histórico, e não me vou alongar mais porque ouvi ontem as tuas palavras. Sim. Quem sabe, e desejo toda a sorte do mundo, não só para isso, mas para todo o caminho que seja feito até lá, seja de enorme sucesso. Sara, muito obrigado por tudo. Muito obrigada e boa sorte para o teu projeto e força também para acompanhar essas pessoas que não estavam tão habituadas a fazer atividade e que agora sei que tens conseguido motivá-las para isso, que assim continue. Boa sorte a todos, fiquem seguros, mantenham-se por casa ou dentro das possibilidades de cada um. Um beijinho e obrigada por este convite. Até breve. Foram as palavras de Sara Moreira, campeã da Europa de meia maratona e de 3.000 metros em pista coberta. Obrigado, Sara. Obrigada.